Fala, cristão. Quer ouvir uma boa mensagem? Gosta de uma boa pregação? Criamos o canal Mais Perto de Ti para você ouvir a voz de Deus. Uma mensagem direta do coração de Deus toda semana para o teu coração. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve lá e seja abençoado. Cara, vamos lá. Primeiro, é absolutamente impossível, na tua opinião, suponho, na tua opinião, que encontre-se tecido mole num osso de tiranossauro. Cara, aí eu vou falar a mesma coisa, que essa aí não é minha área, viu? Teria que trazer um cara aqui que manja de dinossauro. Podemos trazer o Pirula aqui um dia, por exemplo, que é especialista em dinossauro, e a gente fala disso aí com ele, entendeu? O lance todo é o seguinte, lá nessa teoria, vamos dizer, na teoria, né, da Terra Jovem, que tudo meio se formou de uma vez só e tal, né? E aí o pessoal cita muito... Um cara que é muito citado nessa história toda é o Gantry, né? Porque o Gantry era um físico e ele pegou, isso é muito importante, ele pegou amostras que ninguém sabe de onde, nem em que condições, igual o Rodrigo falou, tudo na geologia, cara, você precisa saber que condição que aquilo foi extraído, se foi contaminado ou não. Então, por exemplo, ao tecido mole, que amostra que foi, da onde que ela veio, ela passou por toda a metodologia que você tem que passar, igual ele falou, você tá ali no laboratório em condição muito restrita, às vezes contamina a amostra, cara, joga tudo fora, cara, não tem jeito, entendeu? Pô, mas vou ter que viajar lá pra Austrália de novo, tá, problema seu, vai ter que ir lá pegar aquilo lá, não tem jeito, entendeu? Então, um cara que é muito falado nessa discussão toda é o tal do Gantry, que ele era físico, ele não era geólogo, ele recebeu algumas amostras que não sabe de onde que ele recebeu, entendeu? E ali ele descobriu o tal do polônio e tal. Radioalos de polônio. Ele era adventista, inclusive, você sabia disso? Ah, nem sabia. Ele era adventista. Morreu. Os radioalos de polônio e tal, e aí ele explicou ali por radiação alfa, se não me engano, que tudo aquilo pode ter se formado num único momento e não, como a gente diz na geologia, camada por camada, uma camada milhões de anos depois da outra e tudo mais. Esse Gantry, ele ficou muito famoso por conta disso, porque essa teoria dele, que ele bolou ali, baseado em medidas que a gente não sabe de onde que veio, muito provavelmente a medição do polônio dele foi de amostra que não era uma amostra primordial que a gente precisa ter para medir, era uma amostra que tinha passado, porque a Terra é um planeta vivo. Então as rochas, muitas delas, passam por processo de recristalização e vários outros processos. Se uma rocha passou por isso, você não pode usar ela para fazer uma série de medidas, principalmente de idade, cara. De idade você tá aí, ferrou tudo, entendeu? Você tem que pegar uma amostra altamente primitiva, por isso que a do asteroide, ela é sensacional, porque ele nunca passou por nada. Até meteorito que cai na Terra, o pessoal não confia tanto. Porque dependendo da idade daquele meteorito, ele pode ter passado por algum metamorfismo, acabou, cara, já não serve pra gente, entendeu? Então você tem que ir atrás dessa amostra. Então tem que saber direitinho e tal, mas não é minha área, essa área de dinossauro, nem entro nisso porque não é o meu papo. Mas o lance aí a Terra se formou tudo de uma vez e não sei o quê, isso é muito complicado porque as observações geológicas que a gente faz não bate nisso. Então, acho que foi até o Eberlin que falou aqui, não, você vai lá no Golfo do México, tem um oceano de petróleo embaixo ali. Quem dera, cara? Porra! Quem dera que tivesse um oceano de petróleo ali, cara, ia ser a coisa mais fácil. Eu ia estar sem emprego. Porque minha vida é procurar o petróleo que está aqui, ó, nessa nesguinha aqui. Pô, se tivesse um oceano de petróleo, cara, então não é. O petróleo, ele não se forma desse jeito. Pá, não é dinossauro também, viu, pessoal? Já vou deixar claro, não é dinossauro que vira petróleo, tá? Então, o petróleo tem lá os processos, tem correntes de turbidito, que a gente chama, tem carbonato, entendeu? O pré-sal todo nosso é carbonato, é um outro tipo de rocha. Então, isso é o que eu falei, cara. A geologia, embora talvez ela seja mais vira chacota do que qualquer outra coisa, por causa do que eu falei. Muita gente acha que geologia não é ciência, mas é uma bela de uma ciência, viu, galera? Então, tem que ter muito cuidado. Não, o cara pegou a amostra. Pô, a amostra veio de onde? Né? Como que ela foi coletada? O cara cuidou dela? Ela levou no laboratório? Contaminou? Não contaminou? Tudo isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? Então é muito complicado. Por isso que o pessoal acha que a gente sai medindo a idade da Terra em qualquer esquina. Cara, são pouquíssimos locais do mundo
e pouquíssimas gramas dessas amostras que ficam rodando por aí. Do ponto de vista design inteligente / criacionismo, a diferença que existe, a vida é recente, a Terra pode ser antiga. Com relação a dinossauros, que aí seria uma vida recente, a explicação que o modelo criacionista usa é do catastrofismo. Vou explicar de maneira bem leiga aqui também. Também, como o Sérgio falou, é melhor trazer um geólogo. Não, um geólogo não, um paleontólogo. Paleontólogo seria, né? É melhor para explicar aqui. Existem grosso modo, dois tipos de ocorrências no mundo físico. O que a gente poderia chamar de eventos ordinários e extraordinários. O ordinário é a medição que eu faço hoje. O decaimento desse prédio, quanto tempo ele vai demorar para cair, tudo, ele está envelhecendo aos pouquinhos. É muito lento. Se ninguém der manutenção aqui, eu não sou engenheiro, talvez uns 400 anos esse prédio vai cair. Mas se houver um terremoto aqui, uma explosão... Ele cai de uma hora para outra. Ele cai de uma hora para outra em 2 segundos. Se houve um catastrofismo no planeta Terra, esse catastrofismo pode, após o evento, deixar sequelas ou imagens que numa situação ordinária precisariam de milhões de anos para se formar. Esse é só o ponto. O que muitos do viés evolucionista enxergam no desenho da Terra como uma coisa ordinária, o criacionista vai ver como uma coisa extraordinária. Quando eu falo extraordinário, não é Deus fazer assim, não. Uma catástrofe que aconteceu e que destruiu os dinossauros, destruiu a fauna, a flora e tudo. E após a catástrofe foi decantando as coisas e produziu crateras e tudo mais. E aí vem vários argumentos, mas eu também não sou competente para dá-los. Posso lembrar de uns 2 ou 3 aqui, mas não é minha área. Um deles é que a Pangeia, se não houve uma catástrofe que acelerasse o distanciamento dos continentes, a erosão já teria feito com que eles perdessem o formato deles. Agora, é lógico, como não é minha área de estudo, alguém pode me bater fácil. Com relação às medições, eu me lembro, mas eu vou ficar devendo aqui, eu posso mandar depois para você, um pesquisador lá de Loma Linda, da Califórnia, que ele fez uma medição para a produção, parece que de carvão, em laboratório, que precisaria normalmente de milhões de anos, e ele foi publicar isso. E ele percebeu uma coisa interessante. No caso, ele não estava com amostras contaminadas nem nada, ele até falou essa questão do Gentry, mas existe também um establishment em alguns periódicos que quando você lança uma coisa que vai na contramão, os camaradas invalidam. E aquilo que o Sérgio falou, eu só estou apresentando o outro lado que eu ouvi deles também. Eu não estou aqui para ser advogado de defesa do Gentry só porque ele era adventista. Mas aquilo que o Sérgio falou, que o cara olhou para ele, não sei por que razões, mas pegou o trabalho dele e jogou no lixo sem ler. E eu tenho certeza que esse cara tem degree, tem formação na área, claro. E vai dizer assim, aquele Sérgio é um ridículo. Aquilo dele já foi refutado na academia. Não foi refutado. Foi simplesmente por alguma razão que você não disse qual, o cara jogou no lixo. Então, o que o pessoal defende do Gentry, e desse outro caso, que eu não estou com todos os detalhes aqui, foi nos anos 90 isso, é que quando você, acadêmico, descobre uma coisa que vai muito contra o establishment, dependendo de quem pegar o seu trabalho, ele vai ridicularizar também e vai falar que você foi refutado quando você não foi refutado. Simplesmente foi ignorado. A bem da verdade, o ideal é isso que o Sérgio falou do modelo. O modelo mostra isso, mas aparece um elemento ali, vamos investigar. Essa é a ciência ideal. Mas na ciência real, há muitos documentos indexados que não se tornam artigo científico porque alguém chega lá e fala assim, pá, isso aqui é ridículo, porque não é isso que a ciência acredita. Então, existe esse outro lado também. É isso que eu ouço, não é minha experiência, porque minha área é arqueologia, de alguns cientistas do design inteligente. Eu tenho uma comprovação aqui que mostra isso aqui, mas não me ouvem. E se liga, no caso do Gentry, assim, eu nem falo do lance dele ter publicado ou não, eu vejo mais as críticas que muita gente faz, que é o lance, primeiro, dele não ser geólogo, de não saber a origem daquelas amostras, entendeu? Não, isso é um ponto realmente... E aí fica muito complicado, porque se a amostra passou pela recristalização, que muito provavelmente foi o que aconteceu com a dele, acontece exatamente o que ele falou. O que ele falou não está errado. O que está errado é do jeito que ele falou. Entendi. Porque o que ele fala
realmente acontece, mas a amostra passou por um processo, não é uma amostra primitiva, entendeu? Do jeito que a amostra contaminada estava, o resultado seria aquele. Entendi. Eu nem falo do lance de ter publicado ou não, porque isso aí Entendi. pra mim, eu tenho pouquíssimos trabalhos.